Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a fé espera o melhor. A fim de andar no plano divino da vitória para a sua vida, você terá que esperar o melhor. Você não pode ficar com dúvida e incredulidade esperando o pior, e então passará a ganhar grandes batalhas com a ajuda de Deus. Mas nós sabemos que a natureza humana espera o pior. E mesmo na palavra de Deus, havia pessoas que esperavam o pior. Como sabemos, Davi era um homem de grande fé. Mas podemos ver pelo menos uma vez na sua vida em que Davi passou por um lapso na sua fé. Tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul, mas em certo momento ficou desanimado, porque Saul o tinha perseguido durante muito tempo, procurando matá-lo. Finalmente, Davi ficou tão desanimado que começou a confessar coisas negativas no tocante à sua vida. E pior do que isso, acreditava de coração em tais ideias. 1 Samuel 27:1 diz: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Se você já estudou a história de Saul e Davi, você se lembrará que Saul ficou com ciúmes de Davi e durante muitos anos procurava matá-lo. Davi, depois de passar tempo fugindo de Saul, chegou a um ponto baixo na sua fé. E, como eu disse, começou a prever o pior. Examinemos o que acontecera imediatamente antes de Davi falar essas palavras que eu li no versículo 27:1 de 1 Samuel. Saul nunca conseguira alcançar Davi a fim de matá-lo. Mas 2 vezes Davi conseguiu penetrar secretamente no acampamento de Saul. E nas 2 ocasiões, Davi poderia ter acabado com a vida de Saul, mas não o fez. Na primeira ocasião em que Davi poupou a vida de Saul, esse tinha entrado numa caverna no deserto de Engedi. Davi entrou pé ante pé na caverna e cortou a orla do manto de Saul, sem Saul ter sabido a respeito. Davi poderia ter matado Saul, mas em vez disso, poupou-lhe a vida. Embora tivesse sido profetizado muitos anos antes que Davi seria rei e que reinaria sobre Israel, durante muito tempo, parecia que a profecia nunca seria cumprida. E você pode imaginar como Davi se cansava simplesmente com as tentativas de continuar com vida. Não é de se admirar que às vezes a esperança de vir a ser rei parecia-lhe tão impossível. Para ele, teria sido tão fácil matar Saul e tentar com suas próprias forças fazer a palavra do Senhor se cumprir. Depois, numa segunda ocasião em que Saul tentou matar Davi, Saul levou consigo 3.000 dos seus guerreiros. E foi depois desses atentados contra a vida de Davi que este começou a se desesperar e a esperar o pior, embora o Senhor tivesse prometido que ele seria rei de Israel. Até então, Davi tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul, mas imediatamente depois desse incidente, Saul, parece que Davi simplesmente desistiu. Deveria ter sabido que Deus tinha um plano de vitória, mas mesmo assim, Davi, eu repito, sofreu um lapso da fé. Foi então que ele disse: Ora, algum dia perecerei pelas mãos de Saul. E assim, Davi se levantou e foi para a Filístia, e habitou por algum tempo entre os filisteus. Tantas vezes, quando estamos passando por tempos difíceis, também começamos a esperar o pior, da mesma maneira de Davi. E eu te pergunto, qual é a sua expectativa? Esperamos o pior de modo que quase voltamos para trás na nossa fé. A dúvida sempre espera o pior, mas a fé espera o melhor, porque ela confia em Deus. Às vezes, deixamos-nos atormentar por pensamentos a respeito daquilo que poderia acontecer. E tantas vezes, o pior que esperamos nunca realmente acontece.
Era nessa situação que acabara ficando Davi na sua fé, atormentado por pensamentos de que Saul acabaria por matá-lo. Previa o pior. Pensava que finalmente morreria pelas mãos de Saul. Mas será que Davi se esquecera de Deus? Esquecera-se de que Deus prometera que ele reinaria sobre Israel? Parece que nesse seu momento fraco, realmente Davi se esqueceu do plano divino para a vitória na sua vida. Mas Deus estava cuidando de Davi. Deus tinha um plano para a vida dele e não pretendia deixar o inimigo matá-lo. Repetidas vezes, Deus já demonstrara a Davi o seu poder para livrar. E de fato, foi Davi quem escreveu as seguintes palavras nos Salmos, porque experimentara tantas vezes na sua vida o poder de Deus para livrar. Salmo 103, versículos 1 a 4 diz: Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi conhecia o poder de Deus para libertar, mas por um breve tempo, Davi se esqueceu de que Deus sempre planeja a vitória e por isso fugiu com medo. Posteriormente, porém, Davi recuperou a sua total confiança em Deus e nela ficou firme. Passou a ser rei de Judá e, posteriormente, rei de Israel. E em todos os anos em que Davi andava com Deus, agradava a ele. Como eu sei disso? Porque no Novo Testamento, Paulo disse o seguinte a respeito de Davi, Atos 13, 22. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Veja bem, Davi não permaneceu no medo e na derrota. Não continuava esperando o pior. Passou a participar do plano divino para a vitória na sua vida. Levou a efeito tudo quanto Deus lhe deu para realizar. E eu te pergunto, quantas vezes temos desmaiado na fé e fugido com medo? Agir assim prejudica o cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Mas é provável que todos nós, em alguma ocasião da nossa existência, tenhamos sido tentados a fugir das circunstâncias negativas. Se focalizarmos a nossa atenção no problema, poderemos esquecer de que Deus prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Basta tomarmos posse da vitória que Deus já nos prometeu em Cristo. Portanto, embora todos nós tenhamos sofrido fracassos na nossa fé, numa ocasião ou em outra, nem por isso deixaremos de avançar até a vitória. Nós poderemos levar a efeito tudo quanto Deus tem planejado para nós. Mas também precisamos tomar consciência de que nos preocupar a respeito das situações, em vez de confiarmos em Deus, só serve para cancelar a nossa fé. Muitos cristãos se preocupam com umas coisas e outras. Alguns até gastam horas em tormento, preocupando-se. O que vai acontecer comigo? Se, porém, você simplesmente seguir a Deus e lançar sobre ele os seus cuidados, descobrirá que ao chegar à situação que o deixa preocupados, Deus já terá solucionado o problema. Você só precisa conversar com Deus a respeito do seu problema e firmar-se nas suas promessas, e então confiar tudo às suas mãos. Às vezes, prevemos o pior quanto a uma situação e deixamos o inimigo brincar com a nossa mente. É por isso que precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na mente e no coração, em vez do medo e do tormento plantados ali pelo inimigo. Contudo, devemos agir com sabedoria. E se você estiver, por exemplo, precisando de um advogado, contrate um. Mas quero dizer o seguinte: se você crer em Deus e manter-se firme na palavra, descobrirá que a palavra é a autoridade suprema, mesmo nas circunstâncias negativas. Isso significa que as circunstâncias precisam se sujeitar à palavra. E é por isso que você pode esperar o melhor em Deus.
Eu procuro viver segundo Lucas 1,37, porque com Deus não haverá impossíveis. Não que eu tenha fé nas minhas próprias capacidades naturais. Simplesmente creio naquilo que a palavra de Deus diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, nada é impossível, de modo que se eu ficar ligado a Deus, nada me será impossível. Mas a maioria dos cristãos ainda não dominou bem o versículo de Filipenses 4,13, ou seja, que tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo diz que podemos fazer tudo, todas as coisas, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa da pessoa a quem pertencemos. Aquele que é maior, que em nós habita, reveste-nos de poder. Algumas pessoas limitam esse versículo somente às coisas espirituais, mas Paulo não falava apenas nas coisas espirituais. Não importa o que precisa ser feito, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, até mesmo as coisas naturais. Não somos nós que realizamos tão grandes obras. Sem dúvida, aplicamos a tarefa as nossas ações e a nossa fé. Mas é Cristo quem nos dá as forças, a sabedoria e o poder de realizar o que precisamos fazer. Não há nada com que não saibamos lidar, se soubermos permanecer em Cristo. E então, não recebemos o crédito pelas proezas que realizamos para Deus. Toda a glória é para Jesus. João 15:7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você entendeu a realidade desse versículo? O problema de muitos cristãos é que não sabem realmente permanecer em Cristo. Estão saindo para fora de Cristo, por assim dizer, porque não descansam nele. Você precisa confiar na palavra de Deus para permanecer nele. E se você não tiver a palavra do Senhor como âncora, você esperará o pior, em vez de crer em Deus para receber o melhor. Isso não é fé. Lembre-se que a fé agrada a Deus. Esperar o melhor é esperar que Deus haja em nosso favor. É essa a fé atuante. A fé em Deus deixa você antegozar a vitória. Espere que Deus introduza o seu plano para a vitória na sua vida e comece a falar o melhor, porque você espera o melhor. Não fale a respeito daquilo que você não tem. Fale a respeito daquilo que você realmente tem. Fale a respeito daquilo de quem você é em Cristo e do que possui nele. Fale naquilo que é bom e edificante, a fim de poder ser edificado e não demolido. Não seja como Davi quando experimentou um lapso de fé e começou a duvidar de Deus e esperar o pior. Reivindique aquilo que a Bíblia diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me prometeu que nada é impossível com ele. Deus prometeu que cuidaria de mim, aconteça o que acontecer. Não me importo com os acontecimentos, portanto, pois a palavra de Deus funciona. Você não receberá a resposta que está aguardando pela fé só obtendo conhecimentos intelectuais da palavra. E certamente não obterá a resposta à sua oração simplesmente por meio de desejar recebê-la. Você precisa exercer fé ativa. Você terá que permanecer na palavra e alimentar o seu espírito com a verdade da palavra de Deus até crer no coração que recebeu a sua resposta. Então, você terá que falar com a boca aquilo que crê no coração. Você precisa ter a expectativa de que a sua resposta se manifestará realmente, independentemente dos seus sentimentos, da sua vista, do olfato, toque ou paladar. E quando você alimentar na palavra a sua fé, você a fortalecerá de tal maneira que Deus poderá operar maravilhas em seu favor. Não me importo com aquilo que vai ou com aquilo que vem. Não me importo com quem está no governo ou quem está fora do governo. Em outras palavras, não importa o que está acontecendo neste mundo. Deus ainda cuidará de nós. O plano divino para a vitória. A palavra de Deus nunca falha. Portanto,
Nunca volte a esperar o pior. Não se permita desfalecer na fé. Espere que Deus lhe mostre o seu plano para a vitória na sua vida. Resolva que você vai cultivar fé forte em Deus e na sua palavra, de modo que sempre poderá andar no plano divino para a vitória em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor repreenda na nossa mente e no nosso coração todos os aspectos negativos, todos os pensamentos, Pai, que são contrários à tua palavra, para que nós não venhamos esperar o pior, mas como a tua palavra diz, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor está no controle de todas as coisas, e é por isso que nós sempre esperamos o melhor, independente das circunstâncias que sejam ao nosso redor, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tu és o Deus impossível e o Senhor fará o impossível das nossas vidas. Quero pedir agora em favor daqueles que são doentes, que o Senhor visite o organismo dessa pessoa, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, dando-lhe saúde. Visita aqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, enviar a provisão a essa pessoa. Visita esse lar e essa família e também abençoa esta casa para que haja paz, harmonia e que o amor do Senhor seja derramado em cada pessoa, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E antes de concluir, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. E você poderá ouvir os vídeos, nós temos mais de 1000 vídeos, e você poderá se alimentar da palavra. E poderá, como sempre, esperar sempre o melhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.